Hoje é o seu primeiro dia? Correto. Apesar dos 3 anos que já se arrastam para a conclusão, o coordenador da CETRI, Marcos Pimentel, conceitua a demora no andamento da obra, que tinha prazo de entrega de menos de 1 ano, como algo normal. Como você pode ver, a chuva atrapalha um pouco, né? Essa fase ela ainda vai ter mais a duração de 3 meses, o projeto definitivo já está sendo elaborado para ser licitado e construído. Acreditamos que até o ano que vem essa piscina deve estar pronta. A Federação Baiana de Natação também sente o peso da situação atual. Esperando a boa vontade, né, dos governantes e nos ceder mais uma vez a piscina para que a gente possa manter o nível da natação alto como sempre foi. Você diria que a natação baiana hoje está restrita aos colégios particulares? 80% sim. E tomara que eles não saiam, senão nós vamos penar e muito. Mas o atraso na conclusão da obra vem incomodando os amantes da natação, principalmente os grandes atletas, como Edivaldo Valério, único nadador da Bahia que conseguiu conquistar uma medalha olímpica até hoje, feito realizado durante os Jogos Olímpicos de Sydney. Mas Edivaldo foi derrotado pela falta de estrutura do estado, principalmente da capital baiana. A gente vê clubes tradicionais hoje em Salvador fechando suas portas, o Clube Português, Espanhol, a Associação Atlética, o Baiano. E com isso, as coisas aqui em Salvador cada vez mais estão mais difíceis, e sem estrutura, sem uma perspectiva realmente de que daqui possa a gente fazer um trabalho bacana e pensando em uma medalha olímpica. Com a carência de piscina pública na Bahia e a ausência de um equipamento que atenda aos padrões internacionais, um dos maiores estados do Brasil acaba ficando restrito à natação escolar. E os professores e jovens talentos que sonham se profissionalizarem sentem o impacto da realidade atual. Então cresceu muito a natação dentro das escolas, mas ficou muito restrito, né? Porque nós não temos, às vezes, uma estrutura para poder comportar e dar, né, esse suporte para esses atletas de alto nível. A juventude que sonha em crescer no esporte também demonstra desapontamento. Com apenas 14 anos, Tayana Tainara nada e estuda no Salesiano e já coleciona títulos de gente grande, como o de vice-campeã brasileira, mas já sente o peso da falta de uma piscina olímpica em Salvador. Já tem uns 2 anos já que a Bahia está sem uma piscina de 50 e já tem 2 anos que os atletas sentem muita dificuldade em conseguir índices para brasileiros e outras competições até em nível mundial, porque é complicado você nadar uma piscina de 5 para fazer um índice de piscina de 50. A cidade não oferece hoje as mínimas condições estruturais para o desenvolvimento do esporte em alto rendimento. Sem apoio e sem infraestrutura, muitos talentos ficaram pelo caminho e os nadadores baianos tiveram que se adaptar a um meio que pudessem evoluir como atletas. E este meio é o mar. Atualmente, o estado é o maior celeiro de atletas de maratonas aquáticas. Foram das águas calmas e mornas da costa baiana que surgiram diversos talentos, como Alan do Carmo, 3º colocado na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Tive essa adaptação na natação, né, na piscina, e fui mudando aos poucos para o mar, participando de competições aqui no estado, que é muito forte. Vim me adaptando aos poucos, fazendo travessia e crescendo com as provas, fazendo brasileiro, depois passei a participar de etapas da Copa do Mundo, de campeonato mundial. Então foi uma transição assim muito rápida para mim. Uma das poucas atletas locais que é destaque nas piscinas, a nadadora Suelen Aline, também vem mostrando que está perfeitamente adaptada ao mar. A natação da Bahia está perdendo muito sem uma piscina de 50 metros, então o que resta é recorrer à maratona, né? Eu gosto também de prova fundo, então acho que uma coisa conciliou com a outra. Com a carência de piscinas em Salvador, a solução foi se adaptar ao que a natureza deu à boa terra. Assim, várias escolinhas de natação passaram a ser montadas nas águas salgadas do Atlântico. A exemplo da equipe Peixinho de Natação do Porto da Barra, que de segunda a sábado trabalha com dezenas de atletas nas categorias mirim, pets, infantil,
pré-master e master. O projeto é idealizado pela professora Sulamita Araújo, conhecida como Peixinho, apelido ganho na época em que foi atleta e destaque da natação baiana. Com o sonho de dar seguimento ao esporte do coração, Sulamita estudou educação física e, ao se deparar com a carência do esporte na Bahia, resolveu usar as águas do Porto da Barra para fomentar a natação. Vi que tinha um público grande de procuras, né, de natação e que não tinha condição de pagar. E enquanto a piscina ainda está longe da realidade, os nadadores se contentam com o litoral baiano. Edivaldo, Valério, a gente vê essa matéria aqui e a gente... É com tristeza que a gente acaba vendo essa matéria e você, medalhista olímpico, trouxe tanta alegria aqui para a Bahia, para o Brasil. Você vê essa matéria aí, qual o sentimento que você tem? Um grande atleta que foi vencido, inclusive, pela falta de patrocínio. Bom, Paulo, para mim é muito triste realmente ver uma matéria como essa, né, mas mostra a realidade que a natação vive hoje. Essa matéria é um tapa na cara da comunidade esportiva, principalmente de Salvador. Não falo nem somente pela modalidade de natação, falo também pelas outras modalidades também que estão carentes, né? Com a demolição da Fonte Nova, foi junto diversas outras modalidades. A gente teve o ginásio Balbininho demolido, né? Que atingia o público de basquete, vôlei, futsal. A gente tinha na própria Fonte Nova um complexozinho ali embaixo onde era praticado o boxe, o judô. A gente tinha a pista de atletismo dentro da própria Fonte Nova, né? E junto foi demolida a piscina de 50 metros, que era a única que a gente tinha. E eu fico entristecido também pelo fato de ter rodado o Brasil todo nadando, representando o nosso estado, nadei em diversos países, né? E encontrar essa realidade aqui. O que me fez abandonar a natação foi justamente a falta de perspectiva de alcançar alguma coisa aqui em Salvador. Os últimos 4 anos que eu nadei ativamente, eu passei 2 anos em Porto Alegre, no clube Grêmio Náutico União, e passei mais 2 anos no Minas Tênis Clube. E volto para cá, é vergonhoso o que eu encontrei lá em outros estados e o que é encontrado aqui. Por isso que o esporte é intitulado esporte amador, né? Por essas e outras. Pelo tratamento que tem o esporte amador. Agora, só o que nos deixa assim, a gente pergunta, e é uma pergunta que não quer calar de forma alguma. A gente vê as imagens aí, eu queria que a produção repetisse mais uma vez, para ver as condições que estão lá, as obras. Olha, isso daí foi um dia antes, né? Fizemos essas imagens, né? A Viviane, junto com o Edinho, foi lá, fez essas imagens. E no dia seguinte, quando a gente estava fazendo as imagens, chegaram lá um segurança lá da Sudesb e marcamos a entrevista lá para outro dia. No outro dia já tinha máquinas, tinha funcionários e o Marcos Pimentel falou que devido à questão das chuvas que as obras estavam atrasadas. Agora, 3 anos, será que durante 3 anos choveu desde 2009 em Salvador? Essa é a nossa pergunta. E aí você trata com desdém. Aí nesse dia, inclusive interessante, é que teve um funcionário lá que a nossa reportagem perguntou: há quantos dias você está trabalhando? Eu disse: hoje. Começou a trabalhar hoje, no dia da reportagem. Então no dia que a nossa equipe foi para lá, se colocou vários trabalhadores, a imagem deu para ver tudinho. Aí já tinha gente trabalhando, passando, e depois que foi embora acabou tudo isso, viu? E aí, Valério, eu pergunto para você que em 2000 fez todo o Brasil se alegrar, representou o nosso país e acabou sendo vencido por isso aí, né? E a perspectiva que você tem, você acha que a gente chega, dentro de 3, 2 anos, a gente consegue ter essas obras aí concluídas ou você já perdeu a esperança? Porque você tem quantos anos? Eu tenho 34. 34 anos, parou com quanto? Com 32. Tinha muito tempo ainda para nadar, né? Porque a idade esportiva assim é meio que complicado, né? Eu resolvi parar justamente porque eu estava regressando a Salvador e encontrei essa realidade que a gente está assistindo hoje aqui, né? Aí o questionamento que a gente faz é justamente qual a perspectiva que um menino hoje de 10 para 15 anos tem aqui em Salvador.
Nenhuma, porque não tem nenhuma estrutura, não tem uma perspectiva. Os clubes sociais de Salvador, hoje, todos falindo, clubes tradicionais. A Associação Atlética fechou as portas, clubes português, espanhol, baiano, o Baneb acabou de ser vendido. Então, cada vez a gente enxerga menos espaço, menos estrutura para a comunidade aquática. Fora isso, ainda tem outro grande agravante, né? Que todos os condomínios hoje de Salvador já estão subindo com no mínimo uma piscina de 20 metros, 25 metros. Né? Tem um condomínio ali na Paralela que fica se vangloriando que é a única piscina olímpica que tem aqui em Salvador. Você tem que bater na porta lá e pedir para isso, o pessoal dizer, ó, dá para tirar uma nadada aí. Isso realmente é uma vergonha. Outra grande questão é que nós vimos aí o presidente aqui da Federação Baiana relatar que 80% da natação hoje funciona graças às escolas. Mas o representante da prefeitura, parece do governo, disse que já está sendo licitada. Quer dizer, vai se fazer um projeto para ser licitado ainda. Quer dizer, desde 2009 estamos com esses problemas. Ainda vai se fazer um projeto para ser licitado. O problema está aí. Quando vai sair esse projeto do papel e quando vai ser licitado? Esse é o X da questão. Quando aconteceu a demolição, o próprio governo prometeu que imediatamente seria recomposta a piscina. E, se não me falha a memória, aquela piscina ali já tinha mais ou menos 50 anos. E 3 anos antes de acontecer a demolição, o governo construiu uma piscina semiolímpica ali também. Quer dizer, foi dinheiro jogado fora. Se eles sabiam que iam já demolir a piscina, para que construir uma piscina de 25 metros, uma piscina semiolímpica? Aí eu estava falando sobre a dependência das escolas particulares. Né? A gente tem que se lembrar que esporte educacional é diferente de esporte de alto rendimento. A estrutura que é ofertada pela escola é para a educação, não é para um esporte de alto rendimento. São metodologias totalmente diferentes. Totalmente diferente. Não tem estrutura para abrigar competições de alto rendimento. Nenhuma escola. Então, é vergonhoso a natação baiana ficar refém das escolas. Não, as escolas estão fazendo seu papel, lógico, mas a gente ficar refém das escolas, isso para mim é um absurdo. A gente já teve... Eu me lembro há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu nadava aqui em Salvador e estava iniciando a minha carreira, o quanto era gostoso a rivalidade entre os clubes aqui de Salvador. Nós tínhamos a Associação Atlética, nós tínhamos o Clube Olímpico, que era a antiga Fonte Nova, nós tínhamos o ASBAC, nós tínhamos o Yacht Clube e tudo isso acabou. Hoje a gente não consegue manter um atleta de 18 anos na natação, porque é logicamente que ele tem que fazer as escolhas, né? Estudo ou praticar esporte. Entre o estudo e praticar o esporte, o mais correto é ir para o estudo. Claro. Mas se a gente tivesse uma estrutura bacana, como é feito nos Estados Unidos e outros estados até aqui do nosso país, né? Eu vim de Belo Horizonte e vim de Porto Alegre, como é feito o desenvolvimento do esporte, né? Eles ofertam tudo, mas tudo mesmo para que o atleta realmente tenha a única preocupação de se dedicar aos treinamentos. Eu, por exemplo, nesses anos todos que eu passei aí por esses clubes, eu falo até pelo último clube que eu nadei, que foi o Minas Tênis. O Minas Tênis me ofertava moradia, me ofertava café da manhã, me ofertava almoço, me ofertava janta, me ofertava uma equipe extremamente capacitada, um complexo esportivo muito bacana. E aí eu volto para cá, para Salvador, você não tem uma piscina semiolímpica, não tem uma academia dentro desse complexo, quer dizer, o cara treina lá na piscina, tem que se deslocar para uma outra academia para fazer a parte física, quer dizer, tudo isso demanda desgaste e isso acaba com a motivação de qualquer atleta, né? Só pratica hoje natação, infelizmente, quem tem um poder aquisitivo elevado. Outro grande agravante, eu estou falando até demais, mas é importante a sociedade se atentar a isso, é que aquela piscina ali era uma possibilidade gratuita para que as pessoas e para que a sociedade usufruíssem daquele instrumento, né? Eu, por exemplo, ainda moro, né, mas morei a minha vida toda em Itapuã
e me deslocava para Fonte Nova para nadar, de manhã e à tarde. E imagine as outras pessoas que não faziam isso também, pela possibilidade, pela oportunidade de estar praticando uma atividade física, né? Então é muito triste realmente a gente encarar essa realidade. É cruel, é um tapa na cara e a gente precisa acordar. Justamente a gente está num período aí de eleição, né? E a gente precisa realmente perceber aqueles que vão realmente fazer algo, principalmente pelo lado esportivo aqui de Salvador. Estamos vendo as imagens aí. Eu quero daqui a pouco... A Margareth está falando aqui a respeito do Iceia, a nossa produtora aqui também, tinha o Iceia, né? E você começou a nadar com quantos anos? Eu comecei a nadar comecei cedo, né? Comecei a nadar com 3 anos de idade, num clube de Itapuã. E com 8 anos eu tive que ir para Fonte Nova. Comecei a nadar na Fonte Nova aos 8 anos, né? E fiquei até meus 20 anos nadando ali. Depois eu passei por um outro clube aqui de Salvador, que era o antigo Baneb. E depois regressei novamente ao Clube Olímpico e em 2006 eu não vi mais possibilidade de continuar aqui em Salvador e tive que nadar por um clube aqui de fora, né? Fui morar em Porto Alegre e morei também em Belo Horizonte. Eu também quero... Tem umas imagens, falar para a nossa produção aqui, tem umas imagens aí de você que veio de Itapuã, né? Lugar de praia, e tem umas imagens aí, os nadadores treinando na praia. Eu queria que você falasse a respeito disso, essa questão aí de nadar, desempenho do atleta na praia e na piscina olímpica, né? Daqui a pouquinho vamos ver essas imagens aí, eu queria que você falasse a respeito disso, porque eu vi ali, será que dá para fazer ali aquelas marcações direitinho para que o nadador, será que o vento, o deslocamento ali da água, a maré alta, será que adianta muita coisa ali? Hoje existem diversos empecilhos para que isso aconteça, né? Muitos atletas migraram para maratonas aquáticas justamente por essa falta de estrutura aqui em Salvador. A gente acompanhou aí na entrevista o próprio Alan, né, que é um atleta que a Bahia deveria fazer tudo por esse menino, que era um dos meninos que moram aqui em Salvador e que tinha a possibilidade real de nos representar nos Jogos Olímpicos, assim como eu fui. Então, Alan ficou refém também disso que a gente encontra aqui, né? Infelizmente, era um atleta que a gente tinha um potencial e uma esperança de novamente ter um atleta baiano feito Alan, aqui. Né? A imagem dele aí, o Alan do Carmo, a gente voltar daqui a pouquinho para ver. E você acha que a gente atrasou assim, quantos anos já com a Fonte Nova, a demolição da Fonte Nova, com isso e sonhos, né, daquela piscina olímpica? Você acha que a gente atrasa toda essa engenharia da natação baiana em quanto tempo? Meu amigo Paulo, um prejuízo. É incalculável, Paulo, porque hoje a realidade baiana realmente é cruel e sem perspectiva nenhuma, ninguém se pronuncia, ninguém fala, todo mundo promete, mas de promessa todo mundo já está de saco cheio, a verdade é essa. Eu estava conversando com você aqui em off, que é difícil fazer essa conciliação. Quando o atleta atinge 18 anos, que ele está migrando, saindo da escola, indo para a faculdade, ele tem que optar, né? E, diferentemente de outros estados e outros países, onde existe uma parceria também entre os clubes sociais ou os clubes profissionais com essas faculdades, aqui na Bahia a gente viaja para competir, para representar o estado e recebe falta lá na faculdade. E mesmo você levando a medalha, comprovando com atestado, a faculdade não abona as faltas. Então tem muitos atletas também que preferem se dedicar ao estudo, obviamente, que é o mais correto, do que ficar suando tanto, representando tanto o nosso estado para não ter nem isso reconhecido pelas próprias faculdades. Era preciso haver uma grande parceria entre todos esses órgãos aí que cercam esses atletas, né? Academia de musculação, o próprio clube, a escola, ou quem sabe faculdade, quem já é mais velho, para fazer um mecanismo para que levasse menos problemas para esses atletas, né? Que o interessante é o atleta se dedicar
a modalidade, né? E não o cara ter que pensar, mirabolar. Já é um sacrifício enorme a gente arrumar dinheiro para comprar uma passagem, para comprar um material que seja, uma sunga, um maiô, e ainda encontra todo esse obstáculo. Já não basta o obstáculo propriamente físico, né? O cara tem que estar ali treinando todo dia, se esforçando, se dedicando, cada dia se superando e querendo. Tem que ter uma boa alimentação, um bom preparo, enfim. Ô, Valério, quanto tempo leva para um atleta sair do infantil para a competição, do estudante para a competição? Quanto tempo leva para forjar um atleta profissional? Bom, eu falo até por mim, Luiz. Eu comecei com 3 anos, me transferi para o Clube Olímpico, que era a antiga Fonte Nova, aos 8 anos. E desde a minha infância eu sempre tive grandes resultados, né? Fui campeão baiano em diversas categorias, desde cedo. Mas na adolescência eu não tive um rendimento tão esperado como os das categorias inferiores, mas desde cedo eu tive grandes resultados, né? E falando dessa realidade, assim, eu tive uma paciência que eu até agradeço às pessoas que acreditaram. Eu fui medalhista olímpico trabalhando com profissionais aqui da Bahia. Não tive que procurar outros profissionais de outros estados ou profissionais. Foi preparado aqui? Tudo aqui. Treinador, fisiologista, preparador físico, psicólogo, enfim, toda a minha equipe foi daqui de Salvador. Então, a minha medalha foi realmente toda feita aqui em Salvador. Edivaldo Valério aqui desabafando com a gente, falando, né, a respeito da situação das piscinas aqui de Salvador. Qual é o seu grande sonho? Queria que você, já que estamos aqui nessa sessão de desabafo, qual é o seu grande sonho para a natação? Você que é medalhista, você inspira várias gerações, muita gente te assistiu, e pena que eu não serve para mim porque eu não tenho mais idade para nadar, mas era de encher os olhos ver você lá, e um baiano lá, né? Aparecendo para o mundo, e aquilo para a gente foi de grande orgulho, um brasileiro vindo da Bahia, como você falou, forjado na Bahia. Qual é o seu grande sonho, Valério? Paulo, eu posso cantar aquela... Eu não sou cantor, mas posso Desde cantar quando? Luiz Pereira, toque. Pronto. Sonhar não custa nada. Né? A gente realmente tem um sonho de que a Bahia mude essa realidade. Preciso que a sociedade que esteja assistindo ao programa hoje se atente e veja a importância que ela tem hoje, principalmente nessa mudança aqui de 2012 para 2013. A gente vai estar elegendo nossos representantes, né? E a gente precisa realmente ter essa consciência e votar certo e quem sabe a gente possa. Eu sei que é difícil porque a perspectiva não é nada boa, haja vista que a saúde financeira dos clubes sociais também não está nada bem, né? E a gente vê o crescimento dos condomínios aqui na cidade, cada um subindo com a sua piscina, né? Mas eu ainda acho que a gente tem condição realmente, porque a Bahia sempre foi um celeiro de atletas, né? Eu apareci, mas diversos outros atletas tiveram a mesma chance que eu tive, mas ficaram pelo meio do caminho. Eu tive grandes atletas como referência, né, que poderiam chegar a uma Olimpíada e não chegaram. Viviane Motti, Marcelo Araújo, Heraldo Araújo, Luiz Ganem, Pedro Luiz, atletas, Najib Daia, que eram atletas muito bem renomados aqui na Bahia e por Deus mesmo, Deus colocou a mão e me iluminou e fez com que, além disso tudo, eu fosse um negro que tivesse, além dessas dificuldades todas que a gente encontra aqui, de falta de patrocínio, falta de estrutura, eu fosse o único negro medalhista olímpico da natação brasileira. Edivaldo, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que você venha outras vezes para a gente falar a respeito da natação aqui da Bahia. Enfim, acima de tudo, você, como é uma referência hoje, né? É uma referência. Em Sydney, você fez brilhar, né, a natação brasileira e da Bahia. A gente faz essa reportagem aí, ficamos tristes com isso, mas
acreditando que dias melhores virão. E fica aqui nosso agradecimento à sua participação nesse programa. Acho que foi de grande valia para que a sociedade, né, possa, de uma certa forma, cobrar e, com o seu exemplo, poder chegar aqui, botar o rosto na televisão e cobrar que é um direito de que as futuras gerações aí da natação baiana possa estar dando a mesma alegria que você deu para a gente. Bom, com muita tristeza que eu me despeço, né? Mas foi importante o bate-papo, foi importante que a sociedade compartilhasse disso tudo que foi dito aqui. Eu me coloco à disposição para retornar outras vezes, porque tudo que for em crescimento da sociedade e da comunidade esportiva, eu realmente o farei, né? E quero te dar os parabéns por tudo que você vem fazendo aqui, né? E agradecer a oportunidade e parabenizar a toda a equipe também. Obrigado. Edivaldo Valério, portanto, conosco aqui, e a gente vai começar também aqui a cobrar. Sempre vamos falar da natação. A gente sabe que os programas de esporte a gente tem que falar em Bahia e Vitória, mas tem que falar também no esporte olímpico. E esse espaço teremos aqui. Vamos falar também a respeito da Copa do Mundo, a expectativa, o legado da Copa do Mundo. Não só o futebol, mas também o legado que ela pode deixar. Agora, vamos trocar de fase, vamos falar no futebol. Vamos falar no Esporte Clube Vitória. O nosso Luiz Pereira está aqui conosco. Daqui a pouquinho, falando de futebol, já está aqui conosco. Daqui a pouquinho, vamos falar aqui com o Adalberto, da equipe do Botafogo, que está na primeira divisão, Botafogo da Bahia. O único Botafogo, né? O único Botafogo, eu nunca neguei no rádio que eu sou torcedor botafoguense. É o único Botafogo no mundo que é vermelho e branco. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da equipe do Botafogo, mas... E o Vitória ontem, hein, Luiz Pereira? Ontem, no sábado, Paulo Silva, sábado. Sábado. E aí, sábado, o Vitória fez uma... Vitória jogou... Eu precisava que o Vitória ganhasse, né? O torcedor precisava que o Vitória ganhasse. Todo mundo queria que o Vitória ganhasse. Enfim, e aí, não jogando tão bem quanto a gente queria, quanto a gente sempre exigia, porque o comentarista exige que o time jogue bem, o torcedor quer que o time jogue bem, o analista, o repórter, todo mundo quer que o time jogue bem. Mas eu sempre digo que o que interessa, na verdade, é o resultado. O que nos interessa hoje é sabermos que no sábado o Vitória fez 3 pontos. A gente não vai perguntar, o torcedor não pergunta pra gente quem jogou melhor. O torcedor não pergunta ao narrador quem jogou melhor, o Paulo. Quem jogou melhor, Luiz? Quem jogou melhor, o Catugi? Ninguém. O torcedor pergunta quem venceu o jogo. Olha o gol do Vitória. Qual o resultado do jogo. Enfim, então 3 pontos importantíssimos o Vitória conseguiu lá, fora. Isso é importante, fora. Então, o Vitor Ramos, aos 49, 50 minutos, olha, vamos ver o lance todo, ele subiu lá, cabeceou, não deu para o goleirão, ele foi, ainda bateu no peito ali, os companheiros se aproximando dele, se abraçando, enfim, ele vai dar um recadinho ali, vamos ver a imagem toda, aí a produção, pra gente ver o que ele fala aí, ó, dando ali, dizendo que é uma namorada, coisa linda. A avó Você que era a namorada dele, que ele fala ali, te amo. Por que ele não falou da namorada? Falou da avó. Esqueçamos esse caso de namorada dele. Mas o Vitória, hoje é o 3º, enfim, tem que se consolidar. Com méritos, venceu o jogo. Eu sempre digo que o Vitória tem o melhor elenco da Série B. Mas Catugi, ele que está aqui, Catugi está conosco, vai falar aqui a respeito da equipe do Vitória, acompanhou, esteve em Natal, e aí viu o Esporte Clube Vitória vencendo o jogo. O Catugi, que já está aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente agora e dizer a façanha do Vitória. Vitória, como a gente falou no programa de sexta-feira, que o Vitória sempre chega lá em Natal e apronta. E dessa vez aconteceu a mesma coisa, Catugi. Boa tarde, Paulo. Um abraço a todos os telespectadores. Realmente, né? E a torcida lá do ABC, principalmente, né? Anda com o Vitória atravessado na garganta, Luiz. Porque o Vitória, quando vai lá, apronta, né? E principalmente que o Vitória fez o gol na última jogada. A última jogada que aconteceu na partida, o Vitória terminou fazendo o gol do Vitor Ramos. E aquela comemoração que você fala ali, Paulo, é homenagem à avó dele, viu? Ele tem o nome da avó tatuado. Da avó, Tanto é que ele falou, inclusive, que
era uma homenagem à avó dele, que estava bem adoentada, enfim, as explicações do Vitor Ramos, né? Mas euforia total, mas o Vitória já a partir de hoje, né, se representou e já pensa no Paraná amanhã, né? Temos as imagens aí? Vitória já treinou agora à tarde, né? Não, foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã, né? A apresentação foi de manhã, os jogadores inclusive já estão concentrados, já estão em repouso, aguardando somente o momento da partida de amanhã contra o Paraná, 21 horas, viu, torcedor rubro-negro? Amanhã é dia de você mostrar sua força, comparecer ao Barradão, porque você está devendo. O torcedor do Vitória está devendo, então não tem do que reclamar. O time está em terceiro, o time está fazendo uma boa campanha, está entre os 4, está com o mesmo número de pontos, né? Só está atrás do América e do primeiro colocado, que é o Criciúma, que tem 22. Ele está na frente do América de Natal, que tem 19, mas o Vitória nos critérios está vencendo. Está ganhando, né, nos critérios. Então o torcedor tem que comparecer amanhã, tem que lotar o Barradão para poder jogar com o time. O time não deve sofrer modificações, porque o treinador Carpegiani não tem. Aqui joga? Aí é que tá. Depende, porque o jogador, de qualquer maneira, ele teve problema da virose, tem que ver como é que ele está fisicamente. E também pelo próprio futebol, que está muito fraco do Marquinhos, né? Apesar do Marco Aurélio não ter feito uma partida como ele fez com o jogo com o Avaí, mas também porque ele estava voltando para marcar. Aí é que tem aquela questão, né? O jogador tem uma característica, joga com o Avaí de uma forma, e quando vai jogar com a equipe do ABC, joga de outra. Aí é complicado, mas vamos aguardar para ver como é que o Carpegiani vai definir esse time, mas a base deve ser aquela mesmo que venceu a equipe do ABC por 1-0 no último sábado. Então, torcedor, tem que comparecer, viu? Os ingressos já estão à venda, vá lá tranquilamente, dá apoio ao Vitória, porque é de fundamental importância esses 3 pontos, que aí vai a 22, e aí fica aguardando o término da rodada, porque depois só vai jogar na outra terça-feira contra o Asa, lá em Arapiraca. Que também não é fácil, mas é um jogo que eu acho que o Vitória tem plenas condições também. É aquele chamado trabalho de 6 pontos, Luiz Pereira. Esse jogo do Paraná são mais 3 e mais 3 contra o Asa. Porque aí você chega a 25, né? Chegaria a 25 pontos e aí estaria de uma boa estabilizada ali entre os 4 primeiros e quem sabe até a liderança, a depender dos outros resultados. Então, Paulo, essa é a situação do Vitória. O Vitória que nas próximas horas aí pode concretizar 2 empréstimos, viu? O Índio que iria para o América de Natal, o América de Natal caiu já fora, desistiu? Né? Já, há muito temos tempo. Temos um vídeo, a imagem do há muito Índio. tempo, o América de Natal... Mas com essa viagem que o Vitória fez agora, a informação é que poderia esquentar de novo aquela negociação. O ABC é que passou o ABC é que passou a ter interesse em Índio agora. Não só em Índio, como também no Meia Xuxa. São os 2 jogadores, o ABC conversou inclusive com o pessoal do Vitória e já deixou uma conversa adiantada. Agora é lógico que tem que conversar com o jogador, tem que saber se o jogador quer ir, se é compatível, se o salário também, porque o América de Natal desistiu, apesar do América, salário, né? O América ter dito que não, porque era uma posição que ele não era prioridade, mas a realidade foi o salário que assustou o América. Mas de repente o ABC, que está numa situação ruim, nós sentimos o clima, mudou de treinador, o torcedor está insatisfeito, não está gostando do atual momento do time. O torcedor, claro que quer reforços e o ABC vê na possibilidade desses 2 jogadores. Bem que o Vitória também emprestou alguns jogadores, os jogadores que não fazem. Vai sair? Não, Alan Henrique já foi. O Índio já foi, já né? foi pro Boa Esporte e a Dailton foi o Índio, daqui a pouco ele vê a imagem do Alan o Índio, ali o Índio, a imagem do Índio. O Alan Henrique foi pro Boa, não? Foi pro Boa Esporte. Foi emprestado e a Dailton foi pro Joinville. São jogadores, aos poucos, aqueles jogadores que faziam parte do elenco, mas que não estavam nos planos do Carpegiani, aos poucos o Vitória está emprestando. Porque, de qualquer maneira, dá condição do jogador atuar e diminui sua folha, né? Não era. Essa é a questão. O Wellington e o Michel são os 2 jogadores de melhor de marcação do Vitória. Eles continuam para o jogo da manhã? Provavelmente sim. Porque o Rodrigo Mancha não foi bem no jogo. Mas como o Carpegiani adora o Rodrigo Mancha, a gente não sabe, né? Então você tem que aguardar para ver, mas o Rodrigo Mancha foi muito mal no jogo lá em Natal. Não foi aquele jogador, nem marcou e nem tampouco criou. O Michel entrou, é um jogador que tem uma facilidade de marcar, tem uma boa marcação e além disso tem um melhor passe. O time se acertou mais com a entrada do Michel, parece que ele casa muito bem com o Wellington, não é o caso do Rodrigo Mancha. Então, eu acho que o Carpegiani tem que rever essa questão. Claro que ele é o treinador, eu acho que é ele que tem que ver posicionamento, a questão dos fundamentos. Mas eu acredito que pelo futebol, se for olhar pelo futebol que o Michel entrou e acrescentou muito mais no segundo tempo, acho que o Michel tranquilamente é o titular ao lado do Wellington no jogo. Agora o Tartar também é outro que está devendo, viu?
Nos 3 jogos aí que o Tartar não tem repetido aquelas boas atuações, não sei o que está acontecendo. O Eduardo Ramos entrou, deu uma dinâmica melhor ao time, tanto é que o gol saiu dos pés dele, né, que foi o cruzamento, foi exatamente do escanteio, foi do Eduardo Ramos, e deu uma movimentação maior ao time do Vitória. Então, talvez aí no meio de campo esteja o calcanhar de Aquiles do treinador Carpegiani para esse jogo. Mas, de qualquer maneira, a tendência é ele manter pelo menos aquela base que jogou, apesar do gol sair no último minuto, mas o que valeram foram os 3 pontos. E o torcedor tem que analisar essa questão, né, Paulo? Isso, porque não adianta você jogar bonitinho e perder. Não, 3 pontos. 3 pontos, velho. E Série B ninguém joga bonito. Eu tenho visto aí os jogos. Eu tenho visto os jogos aí, até o próprio Criciúma, América Mineiro, que estão lá na frente. É futebol feio, de chutão, e você tem que ser objetivo. A chance apareceu, tem que fazer. Porque aquela chance pode ser como Vitória. Aquela chance pode ser o gol da Vitória. O gol aos 49 minutos. Catugico estará de noite no programa Tudo na Bola, a partir das 8 horas da noite. Hoje da Orla de Salvador, né? Exatamente. Ao vivo lá do restaurante Frediano, com a equipe da Tudo FM. Obrigado, Catugi, mais uma vez aqui que está conosco. E Luiz Pereira, Vitória, avançando na competição, chegando lá, é por aí. É o terceiro. Olha, se consolidar ali no G4. Um detalhe importante é que o amigo da Rede Gospel tem que entender o seguinte: o Vitória, além de jogar bem, jogar com regulamento, jogar para vencer, o Vitória tem um detalhe importante. Ele conseguiu resgatar um pouco mais a segurança do goleiro. O goleiro Douglas, que era tão questionado no jogo de sábado, jogou muito bem, defendeu bolas difíceis e parece que aos poucos ele vai ratificando a sua condição de titular do Vitória. Então, Douglas, Nino, o Gabriel, o Vitor Ramos e o Mansur, essa é a zaga titular do Vitória. Aos poucos, o Douglas se firmando como o virtual camisa 1 titular do Vitória. Isso é que é importante, porque esse revezamento que estava sendo feito só trouxe malefícios ao elenco rubro-negro. Paulo. Muito bem, tá aí, portanto, Luiz Pereira já analisando com a gente a questão aqui do Esporte Clube Vitória. Vitória que avança na competição, hoje é o terceiro. Então agora vamos também falar do Bahia daqui a pouquinho. Ele vai bater um papo com a gente, o presidente do Botafogo vai bater um papo conosco, falando como foram as emoções lá na cidade de Ilhéus, e vamos também acompanhar os melhores momentos do jogão ontem, quer dizer, jogão para um lado, né? Vamos falar assim, que a Jacuipense surpreendeu a equipe do Ipiranga 4-1, é assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Adalberto já está aqui e vai falar também como é que vai se preparar a equipe do Botafogo da capital para a primeira divisão 2013 do Campeonato Baiano. Vamos falar do Esporte Clube Bahia a partir de agora com o nosso Jailson Baraúna, o que aconteceu com Bahia sábado no Engenhão? Boa tarde. Boa, né? Boa tarde. Se é que podemos dizer que é boa, né? Boa pra gente, boa pra quem faz a crônica, péssima pra quem torce. Você que tá do outro lado deve estar chateado, pé da vida, porque seu time foi ao Rio. Só isso. Foi passear. Foi ver o Corcovado, Pão de Açúcar, né? Dar uma passeada em Ipanema, Copacabana, Leblon. Quem sabe, né? Ficaram olhando demais para a Pedra do Arpoador e esqueceram de entrar em campo no Engenhão. O Bahia definitivamente não foi ao Engenhão. Não foi, que eu digo, com seu futebol, com sua qualidade técnica. Apenas foi na questão presencial. Estava presente, mas não atuando. Aí tem os gols, Baraúna. Vamos ver também aí, tem a apresentação do Cida, ele está aí, e inclusive a gente estava lá e você viu aquela festa, aquela motivação, temos a imagem dele chegando no campo aí. Eu lembro da manchete do lance do dia de ontem. Nós compramos pela manhã no aeroporto, e aí tinha assim, foram para ver Sidorf. Ele aí. E viram Cidinho, com S e 2S, como se escreve Sidorf. Viram Cidinho. Agora, por que viram Cidinho? Porque o Bahia permitiu que Cidinho aparecesse. Você vai para um jogo onde o seu lateral esquerdo e seu zagueiro estão deslumbrados com o que eu não sei. Será que foi emocionado com ele aí? Sei lá.
Cruzamento na área, lado esquerdo da grande área. Não está o lateral posicionado, não está o zagueiro posicionado. Aí o pessoal está preocupado com o Kleberson, que deixou o Márcio Azevedo cruzar. Primeiro, quem tinha que estar ali era o lateral direito, o Fabinho. O Kleberson já estava cobrindo o Fabinho. Cruzou por mérito do Márcio Azevedo. Se não puder cruzar, vai fazer o quê? A gente tem os lances aí, Barão. Daqui a pouco. Eu tô vendo. Olha ele aí, a apresentação. Eu não posso ficar olhando os lances dele, porque eu vi tudo isso ao vivo. Mas o torcedor não viu. Aí é que a gente aproveita e passa pra ele ver e eu falo o que eu acho do jogo. Porque ele não viu o jogo. Tá ali o presidente, um bocado de gente. O que acontece? O Sidoff é uma estrela? Mas, com todo respeito ao Botafogo, se uma apresentação dessa no Vasco, tinha o dobro de pessoas. Se é no Flamengo, teria o triplo de pessoas que tinha no Engenhão. É muito pouco. Foi muito pouca a participação. 16 mil pessoas para a apresentação de um craque da magnitude no Sidoff é pouco. Torcedor do Botafogo, você decepcionou. Agora o time não decepcionou. Vamos ver os gols aí do Cidinho? Vamos lá? Acompanhando aqui, para o torcedor possa acompanhar conosco. O torcedor do Bahia que não teve a oportunidade de ver os gols aí entre o primeiro gol vai surgir agora. O Kleberson cobriu o Fabinho. Cobriu. O Tite está fazendo o quê? Lá atrás. Não, olhando. Cidinho. Você percebe na imagem que ele está olhando. Olhando o quê? 7 minutos. O zagueiro não olha. Deixa o lance rolar aí para a gente ficar acompanhando a sequência dos gols. O zagueiro não olha. Né? Até porque a gente está fazendo essa análise aqui. Zagueiro não vive de olhar. Igual a goleiro. O goleiro Lima ontem, da Jacuipense, no primeiro gol do Ipiranga. Ele pensou que o lateral ia cruzar. Não tem que pensar. O goleiro é pago para ir na bola. Se ele pensar, o burro morre e a vaca vai pro brejo. Foi o que aconteceu com a defesa do Bahia. O Tite não tá marcando ninguém. Um jogador de 1,5 m, parado, cabeceia e faz o gol. Por quê? Porque nem o zagueiro nem o lateral esquerdo estavam bem posicionados. Aí estão querendo culpar o Kleberson. O segundo gol, vai vir aí o segundo gol. O Cidinho recebe a bola. Isso já no final do primeiro tempo, Tite, né? Livre. Tite, ainda tá o primeiro aí, ó. Quem foi na bola? O Kleberson. Ele tenta 2 vezes cortar o cruzamento. O cara tá parado. O Cidinho tá parado. Cadê o Helder? Passou ali a bola na frente dele. Ele tá na Cadê cobertura. O Tite? Cadê o Helder? Aí o Helder vai chegar atrasado. Depois que o Tite onde tá? Tá vendo aí? Tá vendo ali Tite atrás. aí mal posicionado. O Helder mal posicionado. Esperando, torcendo. Você não vive de torcer. Quem vive de torcer é o torcedor. Que paga ingresso. Tem que estar ali para defender. Ponto 2, vai chegar o segundo gol. Tá lá, ó. Olha lá, vai chegar o segundo gol, perde-se a bola no meio de campo, mais ou menos... Não, aí o quê? É uma falta lá. É uma falta, tem a reclamação. Ele deixa, de fato, o braço no rosto do Antônio Carlos. Deixa. Tem que ser expulso, Souza. Deveria, mas já que não foi, parabéns para ele ter permanecido e não ter sido expulso. Agora, Caveirão, você entra em campo para jogar bola, Caveirão. Não para dar burdoada nos outros. Uma briga pessoal. Claro também que você não é para tomar burdoada de ninguém. É para se proteger, é para fazer sua proteção, mas proteção leal. Cotovelada é desleal. Vem o segundo gol do Botafogo, beleza. O Cidinho recebe sozinho o Paulo Silva. O Tite dá 2 ou 3 passos para trás. O Helder tenta adivinhar a bola no lateral, que não vai pro lateral. Mas ela desvia ali, né? Sim, desviou porque o Tite deu para trás. Se Tite diminui o espaço do Cidinho, ele não iria chutar com a facilidade que chutou. Ao invés de dar passos para trás, ele deveria ir para a marcação do Cidinho. Se ele vai para a marcação do Cidinho, o Cidinho não chuta a bola, Paulo Silva. Ele só chutou porque o Tite e o Helder deram espaço. E aí agora, a culpa é de quem? É do Kleberson? É do Fael? De quem é a culpa? Olha lá, ele pega a bola, certo? dominou. Olha lá, o Andrezinho recebe... Ali na meia-lua, a bola Helder não vai para ele e Tite dá passos para trás. E desvia no próprio Tite. Olha lá, por que aconteceu? Pela direita, encheu o pé, a bola desviou. Por que aconteceu? Porque, mais uma vez, os dois que deveriam fechar a marcação estavam adivinhando jogada. Um recua pensando que o atleta vai para cima dele e não vai, chuta. E o outro pensa que o lateral vai passar e não vai. Erros, mais uma vez, de Helder e do Tite. E no terceiro gol... Novamente lado esquerdo. O Helder fura uma bicicleta. Bicicleta é para atacante. Ele fura uma bicicleta. Ao toque do Renato para trás. Quem está na cobertura do Renato, que deveria ser o Tite, já que o Helder furou, deveria ser o quarto zagueiro. Não, quem vai para a cobertura é o Fael. Ó, o Fael passando. Soltou, ó, falhou. Ele fura, Fael passa, cadê Tite? Não tem. Tacar na entrada da área, fora do quadro, mal posicionado. Então é aquela história. Eu não tô aqui querendo Elson culpar. acabou fazendo gol. Um golaço. Senão essa camisa veio com a gente, né? Essa camisa veio com a gente, ele deu de presente, meu pai que é botafoguense, vai receber esta camisa do Elson. Então o que é que acontece?
Eu estou pontuando, estou discernindo bem claramente para você, telespectador. Não é querendo apontar o Tite como culpado direto da derrota ou o Helder como culpado direto da derrota. É apenas dizendo que o Bahia, nos 3 gols que sofreu, estava mal posicionado. E Elkson pegou bem Se na ele bola estava demais. mal posicionado, é falha dos atletas ou de entendimento do que queria o treinador. Ou o treinador não se fez entender quando explicou o posicionamento, quem pega quem, se alguém correr, porque sempre há isso na pré-eleição. Tá aqui o presidente do Botafogo, que depois vai falar um pouco, é até interessante falar um pouco da pré-eleição, porque a pré-eleição sai cada história interessante. O que o treinador fala, o que o jogador fala, as coisas que vão sendo faladas. Então, o que é interessante é você entender o que foi que pediu o Falcão e o que entendeu ou não entenderam os seus atletas. Bahia perdeu vergonhosamente, não foi ao Engenhão, não mostrou poder de reação, 4 chutes a gols em 95 minutos de futebol é ridículo. Então acho que a equipe, começamos a falar isso na 3ª rodada. Só está na 3ª rodada. Agora vamos responder o quê? Tem que abrir o olho, tem que alertar e só estamos na 8ª rodada? Não, já estamos na 8ª rodada. Então há de se tomar precauções. Vem aí o Flamengo, que também não atravessa uma boa fase. Pega o ex-treinador do Bahia, um treinador para mim desprovido de capacidade técnica, porque para mim está ultrapassado. É um treinador ultrapassado, arcaico. E perder para um treinador desse nível é a mesma coisa de dar um tiro, não é no pé não, é no corpo todo. Muito bem. Jailson Baraúna, será à noite também. Olha os gols aí do Botafogo. O Bahia, ele vai estar conosco pela Tudo FM 102,5. Você é nosso convidado para acompanhar logo mais às 8 horas da noite, direto do restaurante Frediano. Eu, Jailson Baraúna, Jorge Catugi, o Aldegar Júnior, estaremos lá para falar de futebol para você, torcedor. Lula Pereira, analisando, o Bahia, de uma certa forma, não conseguiu a mesma atuação que teve contra a equipe do Internacional e tomou 3, né? E venceu bem a equipe do Botafogo, né? O problema é o seguinte, o Bahia, todo mundo sabe, não tem 2 laterais. 8 jogos e se improvisa os laterais, tanto direito como esquerdo. A ausência desses laterais que o Bahia não tem está matando a zaga do Bahia, está matando o time do Bahia. E todo mundo sabe disso. O presidente, o treinador, o narrador, o repórter, o comentarista, o torcedor, todos estão vendo que o Bahia não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. São 2 jogadores que não tem nem sequer cacoete de laterais. Então não pode se culpar o Fabinho, não pode se culpar o Helder. O Fabinho é fraco, o Helder é mais fraco ainda. Então, estão acabando com a zaga. Né? Não são laterais. Estão acabando com a zaga do Bahia, estão acabando com o time do Bahia. O time do Bahia está preocupado com os laterais, aí deixa de jogar o resto do time todo. Uma vergonha que a gente viu no Rio, o time do Botafogo, que não é lá essas coisas todas, passeando tranquilamente em cima do Bahia. Muito bem, portanto, torcedor, falando aí do Bahia. E agora vamos trocar o disco e vamos falar da 2ª divisão do Campeonato Baiano. Jogo que aconteceu ontem aqui no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe do Ipiranga, hein? Que decepção. Torcedor, ficou todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vê as imagens. Estamos aqui recebendo Adalberto Lopes do Botafogo. Viveu lá as emoções 1-1 lá na cidade de Ilhéus e vai bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Adalberto, aqui, a Rede Gospel, o nosso programa, a Turma da Bola, e seja bem-vindo à 1ª divisão do Campeonato Baiano. Parabéns, viu, Adalberto? Boa noite, Paulo. É uma satisfação muito grande estar no seu programa, né? Pela primeira vez. Espero que seja convidado por outras vezes e queria transmitir neste momento o que aconteceu naquele jogo lá em Ilhéus. Realmente eu fiquei feliz com a equipe do Botafogo. O Botafogo mostrou um comportamento técnico quase que perfeito. Fizemos um gol no começo do jogo, sofremos um empate e a equipe não se desesperou. Tecnicamente jogando quase que perfeito, aonde o Sérgio Veloso, o nosso técnico, que eu quero até agora mandar um abraço para ele e dizer que o cara trabalha demais como técnico de futebol. E eu tenho consciência, Paulo,
se esse time do Botafogo fosse mantido hoje para o Campeonato de Primeira Divisão, precisava de 1 ou 2 valores mais para que a gente não disputasse para cair, mas disputasse para chegar na frente do campeonato, sendo a terceira força do futebol baiano, como o Botafogo se propõe a ser. Eu disse ao presidente da federação que o Botafogo não vinha para o campeonato para ser um figurante, o Botafogo vinha para o campeonato para dar uma qualidade ao campeonato. O Botafogo passou 23 anos fora do cenário da elite do futebol brasileiro. Deus nos permitiu que 2 anos nós retornamos à elite do futebol baiano. É uma pena que o Ipiranga não seguisse o mesmo exemplo, porque o trabalho do presidente Emerson Ferretti é um trabalho espetacular. Mas a segunda divisão, Paulo, você bem sabe, graças também a você, que deu muita força, não só ao Botafogo, mas toda a segunda divisão do futebol baiano. E tenham consciência que os 2 clubes que estão entrando para a primeira divisão vão dar um toque de qualidade. O Campeonato Baiano de 2012 será mais qualificado. Consciência, nós estamos tendo certeza dessa consciência, e tenho certeza que o Botafogo vai devagar buscar o seu espaço. Voltar-se aquele Botafogo querido que tem 7 títulos do Campeonato Baiano, fazendo uma infraestrutura aberta, forte, onde tem a sua divisão de base já uma estrutura para ser começada, visto que nós temos 10 jogadores que disputou esse campeonato da nossa divisão de base, Paulo. E interessante. Aí a gente pergunta, o torcedor pergunta, Adalberto, a questão como é que fica agora o Botafogo, que inclusive é o único Botafogo vermelho e branco. Alvirrubro. E aí, por que esse alvirrubro? É verdade. É o único Botafogo vermelho e branco, porque originariamente o Botafogo nasceu da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Então, fogo é vermelho. Vermelho. Não podia ser preto fogo, né? Apesar do nosso co-irmão Botafogo do Rio, os seguidores do Botafogo, todos são preto e branco. Mas o Botafogo é feito por isso, que foi feito, nasceu do Corpo de Bombeiro e com essa iniciativa... E não a cópia do Rio de Janeiro. E não a cópia do Rio de Janeiro. Tem identidade. Vamos ver os gols agora? Você já viu o gol? Os gols lá da equipe ontem? Daquele fiasco da equipe do Ipiranga. Toda a imprensa da Bahia falava que a equipe do Botafogo, a equipe do Ipiranga teria vaga do campeonato para a primeira divisão. Mas vamos acompanhar os melhores momentos aí, para você, torcedor, que está em casa, que não viu o jogo ontem, os gols da equipe da Jacuipense, que surpreendeu o Ipiranga. Estivemos lá, transmitimos ao vivo esse jogo, torcendo. Vamos lá, começo do jogo aí, para você ver, Adalberto. Já começa a arrancada do Maílson, que foi um grande jogador. Agora, uma coisa é certa, sempre buscou iniciativa, a equipe da Jacuipense foi bem melhor. Aí, onde aconteceu a falta, e aí vai ser uma cobrança, uma bela cobrança de Maílson, aos 21 minutos, perna esquerda, olha lá, bateu, não deu para o goleiro Lima aí na bola subiu, ó, quando ele foi, amigo, ainda a Baraúna apareceu com a barriguinha dele lá do lado, você viu ali, a galera vibrando, inclusive, muitos torcedores da equipe do Ipiranga. Aí, aos 21 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro gol, uma vibração, aí todo mundo, já é o Ferretti aí, o Emerson Ferretti, o Thiago Leite, todo mundo. E aí, amigo, só fez aquele gol, porque a equipe da Jacuipense tomou conta do jogo, o Nadson, mesmo desentrosado, ainda levou muito perigo ali a defesa da equipe de Ipiranga. Você vê aí já no segundo tempo, onde tem a falta, né? Acaba tendo a falta e aí surge o primeiro gol da equipe. E agora, eu queria que voltasse esse lance aí, que foi a reclamação que teve do jogo. Qual foi essa reclamação? Vocês percebem que o goleiro Gil, ele não se mexe. E a bola acaba entrando. Por quê? E aí foi a reclamação dos jogadores da equipe do Ipiranga. E aí, ó, você vê que o goleiro ainda estava se ajeitando a barreira, o cara bateu e o Jailson não tinha pitado ainda. E aí, mesmo assim, ele permitiu, certo? Ele deixar que voltasse o lance. Ele não apitou, porque se o goleiro está formando a barreira, e aí houve o chute, repete de novo a imagem para a gente não querendo polemizar, mas foi muito questionado isso pelos jogadores da equipe do Ipiranga. Você vê a imagem aí, a gente volta a imagem, tá vendo, Adalberto? Onde acontece aí o gol de Jânio aos 9 minutos do segundo tempo. Acaba empatando o jogo, e aí ele vibra, vai tomar um cartão também amarelo, e a gente percebe ali que o goleiro, você viu ali, e aí já o segundo gol,
né? Gol contra, né? Bira, o zagueiro Bira, você vê que a bola pega no zagueiro, na cobrança ali, e aí infelizmente acaba tendo o segundo gol aí e vira da equipe da Jacuipense aos 28 minutos, vencendo a equipe do Ipiranga. E daqui a pouquinho a gente vai ter o gol do Daniel. Olha aí, deu de canela ali, viu? De canela a bola pegou ali aos 31 minutos. Chegou ali, ele toca, entra na área, a bola pega na canela ali, ele chuta no canto direito do goleiro. Não teve nenhuma condições ali de ele poder defender. E aí já estava 3-1. Aí a Vaca já estava quase com o pé inteiro dentro do brejo. E aos 49 minutos, daqui a pouquinho a gente vê a imagem aí, a vibração. E vem um chutão. A bola vai cair lá, tem o Jânio, já se projeta, vai para dentro da área, pega em velocidade e aí vai ter outro gol contra. Olha aí, ó. Chegou o zagueirão, se atrapalhou todo ali, não tive mais condições alguma e aí já era, amigo. Aí não teve, o Tite aos 49 minutos acabou fazendo o gol contra e de uma vez a festa mudou lá para a cidade. E aí o Jacuipense... E lá em Riachão virou uma festa só, Lula. Você que estava lá com a gente, deixa essas imagens aí. Você tinha visto as imagens? Vi, Paulo. Agora eu achei interessante, e você que deu muita força à segunda divisão, você vê que quando quer consegue fazer. Você vê hoje que tem 4.500 pessoas nesse jogo. Por quê? Porque houve uma cobertura. Nas emissoras de rádio, houve essa coisa toda. Então, outra de cueca ali. É verdade. Eu quero aproveitar o teu programa, a audiência do teu programa, para fazer em primeira mão um comunicado que o jogo do Botafogo de retorno vai ser no dia 21, às 4 horas da tarde, em Pituaçu, e não no dia 22. O jogo do título do Botafogo, que nós vamos disputar o título, vai ser campeão, vai ser no dia 21, sábado, às 4 horas, em Pituaçu, correto? E eu quero convidar a torcida do Botafogo, a torcida do Bahia, do Vitória, a torcida do esportista da Bahia. O futebol, a gente fala que não tem uma terceira força, porque todos reunidos não faz com que crie a terceira força. E o Botafogo se candidata a ser essa terceira força. Por isso, eu quero que os botafoguenses, os torcedores do Bahia e do Vitória, vá ao estádio que vão ver um bom futebol. Botafogo e Jacuipense vai ser um clássico que vai ser revivido na primeira divisão de 2012. E aí a gente pergunta agora para você com as imagens, é bom largar a imagem para a gente ficar acompanhando as emoções da segunda divisão. A gente deu para colocar as imagens aí da classificação da equipe do Botafogo, mas estamos aqui com o Adalberto falando, né, do sentimento do que foi. Agora é a grande pergunta, como é que o time vai se preparar, como é que já se tem um planejamento para a equipe para o ano de 2013, para não se ter aquele sentimento de voo de galinha, né? Aquele voo curto. E aí, como é que, a partir de agora, como é que fica? Já terminou um ciclo, que foi a primeira a disputar esse campeonato. Eu conversava muito com você, a dificuldades que se tem para arrumar patrocínio, gente, para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Eu acompanhei de perto as dificuldades que a Adalberto teve, ele, o Marco Antônio, todos, né, da equipe do Botafogo. E agora, o que é que o torcedor do Botafogo, você... que agora há muito tempo que a Bahia, que Salvador não tem outro clube a não ser Bahia e Vitória, né? Claro, Feira de Santana, outros clubes, enfim. E agora, como é que faz, Adalberto? Qual é o planejamento? Ô, Paulo, eu acho que Deus foi mais botafoguense do que outros clubes. Ipiranga tem 14 anos tentando subir. Galícia, 13 ou 14 anos tentando subir. O Botafogo passou 23 anos fora do campeonato. 2 anos nós voltamos ao campeonato e subimos para a elite do futebol baiano. Então eu acredito que Deus já deu a gente tudo o que a gente tinha e não dá mais o direito que a gente erre. Então o Botafogo vai fazer uma gestão participativa, vai estar criando um projeto para fazer com que crie torcedores, para trazer o torcedor, mudando a mentalidade do futebol. Entendendo sim que o futebol tem que acabar com a ideia que apareceu o Adalberto ou o João da Silva que banca o futebol. O futebol tem que ser bancado por torcedor, por empresas. Eu quero fazer um protesto, Paulo, também ligado às instituições governamentais. Se diz por aí que futebol é inclusão social. Está bastante claro que é inclusão social.
o que foi que os governos, 3 governos fizeram nessa segunda divisão. Teve gente do governo botando dificuldade para não sair verba para a segunda divisão. A Secopa, a Secretaria da Copa, colocou à disposição uma certa importância para a segunda divisão e nós não podemos ter acesso por uma série de burocracia. Então eu te pergunto, cadê a dinâmica da política que é para fazer inclusão social? Será que a inclusão social vai ser feita somente na boca, dizendo eu vou fazer? Na teoria? E na teoria nada? Ou, e na prática nada? Não. Na teoria fala, na prática absolutamente nada. Então, é complicado que um time de futebol possa ressurgir com sacrifício de 1 ou 2 pessoas. Obviamente que nós tivemos, como eu te disse anteriormente, a ajuda de Deus e dos companheiros como você, Paulo. Quanto incentivo eu tive de você nessa jornada para que a gente pudesse ir à elite do futebol. Também não vou fazer injustiça com outras emissoras que cobriu esse certame. Mas a obrigação maior é dos governos. Porque futebol é alegria, principalmente da comunidade mais pobre. Daqueles garotos da periferia que sonham em ser jogador de futebol. E se você coloca o garoto da periferia para jogar futebol, você está tirando ele da marginalidade. O meu papel como gestor de Botafogo é ver o Botafogo como esporte, mas ver o Botafogo também como um segmento que leve a inclusão social e que se tire aquelas pessoas que não têm oportunidade de fazer esporte, que faça esporte em um clube profissional. Este vai ser o dilema, vai ser a nossa bandeira, esse vai ser a nossa fundamentação. Dizendo, companheiro Paulo, que eu disse anteriormente, o Botafogo não vai lutar para ir novamente à degola. Porque o Botafogo nunca foi degolado. O Botafogo se afastou do campeonato porque pediu afastamento. Correto? E o Botafogo entrou pela porta da frente, que não precisava nem disputar acesso. Se ele pediu afastamento, ele votaria. Mas eu não quis pleitear isso. Eu quis pleitear no campo de jogando bola. E o Botafogo vai ser, sim, no próximo ano, vamos ter a estrutura, vamos contar com o apoio de muita gente, do meu querido Marco Antônio, que teve um papel maravilhoso nessa ajuda e nessa luta, outros companheiros, o meu roupeiro, o meu administrador de sede, o Nelci, o Leonan, que você conhece, essas pessoas, a gente tem que dar um abraço carinhosamente. Que fazer futebol sem dinheiro, sem bilheteria, é complicado demais. E graças, mais uma vez, companheiros, Botafogo retorna ao futebol pelo caminho exato. O Botafogo nunca deviu nada a ninguém. É o único time ficha limpa. Tirei certidão de INSS, de fundo de garantia e de tudo. E tem o mesmo patrimônio que ficou há 23 anos atrás. Quantos anos tem o Botafogo? O Botafogo nasceu em 1914. Daqui a 2 anos estamos fazendo 100 anos. Da idade do nosso Luiz Pereira. Não, o Luiz Pereira é um pouquinho mais novo. Mas o Luiz Pereira vai ser convidado para o aniversário de 100 anos do Botafogo, campeão baiano de 2014. 2014. Espero. Agora um detalhe importante que a Adalberto falou aí que... Mas não é de 2014 não, né? Não, que tínhamos 4.500 pessoas ontem lá no Pituaçu e porque foi decisão da Sudesb, somente 4.500 Mas tinha bem mais lá de fora. Agora, lá fora tinha muito torcedor que não pôde entrar, a despeito até do Ipiranga ter pedido para liberar o estádio, para liberar os portões, e não puderam entrar em função da carga ser maior do que a capacidade da PM tomar conta. Quer dizer, se entrasse mais pessoas, aquelas pessoas que estavam lá, os 4.500 que estavam sendo bem cuidados pela Polícia Militar, poderiam sofrer algum dano. Quer dizer, somente pôde entrar 4.500. Mais de 1.000 ficaram fora. Ô Pereira, Sim. Eu gostaria de perguntar ao Pereira e o meu querido Paulo, se fosse uma final Botafogo e Ipiranga, Pituaçu teria 10 mil pessoas? No mínimo. Teria no mínimo. mais, teria mais. Então verifique o que eu disse anteriormente. O futebol, ele é viável? Mas precisa que todos nós estejamos unidos para fazer o futebol. Afinal, vamos lá. Para relembrar para você, torcedor, ficar acompanhando, que acompanha o futebol, que acompanha o esporte. Então, Adalberto, qual é a final? Quando Jogamos domingo
Riachão contra o Jacuipense. Domingo agora. Domingo agora. E trazemos o jogo de volta para o dia 14, o dia 21, sábado, às 16 horas, em Pituaçu. Quero você, botafoguense lá. Quero você do Bahia, que gosta de futebol. Quero você do Vitória. E quero você, companheiro do Ipiranga. E Emerson, o nosso apreço, companheiro. Esta luta continua. Você é forte e está fazendo futebol com dignidade. Um abraço para você também, Emerson. Muito bem, fica conosco aqui o nosso Adalberto Lopes, uma grande figura, a gente gosta bastante, parabeniza a todos da equipe do Botafogo, a todos que participaram dessa jornada, a gente sabe que é difícil fazer a segunda divisão do Campeonato Baiano. Ele fica conosco ainda aqui e vai acompanhar algumas imagens que a gente vai falar agora da Copa 2 de Julho, o horário estourado aqui, a minha produção já está me olhando há muito tempo, o horário estourado, né? Vou aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Luiz Moreira, nos assistindo em casa, que também gosta de futebol, vai falar também de futebol com a gente, ele que acompanhou quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, amigo, lá no Maracanã. A gente vai ter um quadro, em 1950, ele estava lá, era novinho, tinha 5 anos, não, 15 anos de idade, estava lá, e vai falar com a gente também como é que viveu aquelas emoções lá. Mas vamos falar da Copa 2 de Julho? Os finalistas da Copa 2 de Julho, São Paulo enfrentou a equipe da seleção chilena, a gente vai ver as imagens agora aqui, o São Paulo que venceu uma goleada lá em Lauro de Freitas, está aí as imagens, o São Paulo venceu por 5-3 o jogo, daqui a pouquinho a gente vai ver também todos os resultados aí, para o torcedor ficar bem atualizado da Copa 2 de Julho, tá, esse jogo foi realizado em Lauro de Freitas, e que terá o jogo também das semifinais, a gente só vê os caracteres aí, para a gente ter aí os resultados dos jogos, entre São Paulo e seleção chilena, Cruzeiro e São Francisco, e também o jogo Vitória, seleção brasileira, Vitória que inclusive venceu, tá lá o resultado. Deixa as imagens aí do jogo de São Paulo, para o torcedor ter ver como é que foi, né, a Copa 2 de Julho, jogão de bola, tá aí, portanto, você acompanhando São Paulo 5, seleção chilena 3 em Lauro de Freitas, Cruzeiro 1, São Francisco do Conde também 1, Vitória 2, a seleção brasileira perdeu, né, para o Vitória por 2-0 em Camaçari. E o Bahia empatou com Santos em Mata de São João. Agora vamos ver os confrontos. A semifinal da Copa 2 de Julho. A gente vai acompanhar aí, torcedor. Você vai ver também com as imagens ao fundo, sempre a gente botando São Paulo, que foi um jogão contra a seleção chilena, inclusive o São Paulo chegando de novo à final dessa Copa. Pode chegar à final. Porém, torcedor, teremos um baiano na final. Até porque no próximo confronto, o São Paulo pega o Cruzeiro, em Lauro de Freitas, 8 horas da noite. Esse jogo será na terça-feira, amanhã. O Vitória enfrenta o Bahia em Camaçari, às 5 horas da tarde. O São Paulo e o Vitória têm a vantagem do empate, porque tiveram um desempenho melhor na outra fase. Então, portanto, fica a expectativa aí. Até que fim teremos um baiano na Copa 2 de Julho. Depois de 6 Luiz anos. Pereira, né? depois de 6 anos de Copa. E a primeira vez que chega um baiano na final. A primeira vez que chega um baiano. Pode ser o Bahia, pode ser o Vitória. Né? Porque vamos jogar amanhã. Não, quarta-feira. Não, amanhã, terça-feira. Terça-feira jogam. São Paulo e Cruzeiro em Lauro de Freitas, 8 da noite. Enquanto a equipe do Vitória pega o Bahia às 5 da tarde em Camaçari. Quem vencer esses 2 jogos vai disputar, os vencedores vão disputar a Copa 2 de Julho. Oxalá, né, a gente possa ser campeão, ter um time da Bahia campeão. Então, tanto se faz Bahia como Vitória, a gente espera que um desses consiga vencer ou São Paulo ou o Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. Muito bem, torcedor, vamos chegando aqui ao final de mais uma programação. Quarta-feira estaremos de volta. Mais uma vez agradecer aqui ao nosso Adalberto Lopes, né, da equipe do Botafogo. Seja bem-vindo à primeira divisão. A gente deseja muita sorte, muita competência que você tem e que a equipe do Botafogo veio para ficar na primeira divisão do Campeonato Baiano. Muito obrigado, Adalberto. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Pereira, né? E dizer o seguinte: é importante ter o apoio da imprensa. Para se levar a coisa séria e demonstrar ao torcedor que está sendo bem feito, é preciso que vocês façam essa cobertura. Então, por isso, Paulo, muito obrigado para você, que Deus te ajude na tua profissão e que seja repleto de felicidade também para você. Adalberto Lopes, portanto, aí, e mais uma vez, muito obrigado para você.
Lula Pereira, companheiro nosso, comentarista da Rádio Cristal 1350, todos os dias, de segunda a sexta, a partir do 12h10 até as 2 da tarde, sempre falando de futebol. Muito obrigado por sua presença aqui, abrilhantando o nosso programa. Um abraço a você, Paulo, um abraço a todos os amigos da Rede Gospel, e a gente vai estar amanhã no jogo Paraná e Vitória. Lá no Barradão, torcendo para o Vitória conseguir mais um triunfo e sacramentar e alicerçar de vez a sua ascensão à Série A. Um abraço a todos. Amanhã na 1350. Gente, um abraço a todos, muito obrigado, amigo do esporte. Estaremos de volta quarta-feira para falar mais uma vez de esporte e com bom resultado da equipe do Vitória para cima da equipe do Paraná. Um abraço a todos, tchau, tchau, muito obrigado.